Bem-vindos, estimados irmãos, a mais uma vez a este programa Totus Tuus Maria. Convosco, Padre Delfim Afonso, missionário monfortino. Convido-vos a fazerdes comigo uma viagem até São Lourenço-Recevre, na região da Vendée, em França, onde se encontra o túmulo de São Luís Maria Grignon de Montfort, para o conhecermos melhor um pouquinho na sua espiritualidade. Depois dos programas anteriores temos falado mais sobre a sua vida e as suas missões. Neste programa queremos acompanhar-vos, falando um pouquinho mais sobre a sua doutrina, os seus escritos, o legado que ele nos deixou através da sua escritura. Espero que nos acompanheis neste programa e que seja útil ao crescimento espiritual de cada um, nesta relação especial com Maria, como São Luís Maria Grignon de Montfort o desejou, para chegarmos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, que Maria realmente faça parte da vida de cada um de nós. Querendo nós conhecer um pouco melhor este São Luís Maria Grignon de Montfort, podemos deixar-nos conduzir um pouco por um outro santo, São João Paulo II, que viu a sua vida um pouco mudada depois de ter conhecido os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort. E assim, em 1997, São João Paulo II, escrevendo uma carta à família monfortina, por ocasião do cinquentenário da canonização de São Luís Maria Grignon de Montfort, que tinha acontecido em 1947, São João Paulo II descrevia assim a São Luís de Montfort. Dizia ele nessa carta: santo missionário, cujo apostolado foi nutrido por uma profunda vida de oração, uma inabalável fé em Deus Trindade e uma intensa devoção à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Redentor. E na mesma carta, continua então São João Paulo II, dizendo: pobre entre os pobres, profundamente integrado na Igreja apesar das incompreensões que encontrou, São Luís Maria tomou como lema estas simples palavras: só Deus. E assim ele cantava: só Deus é a minha ternura, só Deus é o meu sustentáculo, só Deus é todo o meu bem, a minha vida e a minha riqueza. São palavras que São Luís Maria Grignon de Montfort escreve no Cântico número 55. E continua o nosso São João Paulo II: nele o amor de Deus era total. Era com Deus e por Deus que ia ao encontro dos outros e percorria os caminhos da missão. Continuamente consciente da presença de Jesus e de Maria, era em todo o seu ser uma testemunha da caridade teologal que ele desejava fazer partilhar. A sua ação e a sua palavra não tinham por finalidade senão chamar à conversão e fazer viver em Deus. Os seus escritos são, de igual modo, testemunhos e louvores ao Verbo encarnado e também a Maria, obra-prima do Altíssimo, milagre da sabedoria eterna. Pois bem, caros irmãos, estas palavras sábias de São João Paulo II falam-nos, portanto, desta grande obra missionária e da finalidade dos escritos de São Luís: unicamente fazer conhecer Jesus, cantar os seus louvores, sabedoria encarnada e também os louvores de sua mãe. Ora, os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort assumiram uma grande importância, como se dizia, na vida de São João Paulo II. Sobretudo, claro, a obra mais famosa, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. No entanto, este mesmo São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu várias outras obras, umas mais conhecidas que outras. Falando desta obra que o tornou conhecido, escreve ainda São João Paulo II: num primeiro tempo da minha vida, diz ele, tinha-me parecido
que deveria afastar-me um pouco da devoção mariana da infância, a favor do cristocentrismo. Foi então que veio em minha ajuda o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, que tem por título Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E aí, diz o santo, encontrei aí a resposta às minhas perplexidades. Verdadeiramente, Maria aproxima-nos de Cristo, conduz-nos a Ele, mas na condição de que se viva o seu mistério em Cristo. E agora, aqui, uma parte que diz respeito a toda a obra de São Luís Maria Grignon de Montfort, a tudo quanto ele nos deixou escrito. Escreve a autoridade de São João Paulo II, o autor é um teólogo de classe. O seu pensamento mariológico mergulha as raízes no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Ora, estas palavras da autobiografia de São João Paulo II, que ele mesmo escreve na sua obra Dom e Mistério, dão-nos ou colocam-nos diante da autoridade de São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele define teólogo de classe, com uma teologia que é correta, uma vez que é colocada numa dimensão cristocêntrica, isto é, centrada em Cristo, no amor à Santíssima Trindade. Ora, isto que diz São João Paulo II é de especial relevo quando algumas correntes procuram associar São Luís Maria Grignon de Montfort a uma certa espiritualidade de linha mais tradicionalista, no sentido pejorativo do termo, e dispensável à vida cristã, chegando alguns mesmos a considerá-lo um pouco demasiado mariológico, isto é, muito centrado em Maria e pouco centrado no mistério de Cristo. São João Paulo II, estando com dúvidas exatamente sobre este assunto, abandonar a piedade mariana para se dedicar mais a Cristo, encontra então esta preciosa ajuda, lendo, meditando bem o Tratado da Verdadeira Devoção. E é nesta obra, e na espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, que São João Paulo II vai então buscar o lema Totus Tuus, que dá o nome também a este programa. Conversando com alguém estes dias, perguntava-me o que é que significava essa palavra, ou essa expressão. Pois bem, a expressão Totus Tuus que São João Paulo II colocou no seu lema, como pontífice, significa simplesmente isto: sou todo o teu e tudo o que sou, tudo o que tenho, te pertence. Totus Tuus, sou todo o teu. Foi exatamente então nesta espiritualidade bem harmonizada de São Luís que São João Paulo II foi buscar esta expressão: sou todo o teu, tudo o que tenho te pertence. Esta doutrina, então, São Luís descreve-a em todas as suas obras, que são conhecidas algumas, outras menos. Ao menos 7 obras devemos considerar de relevo, umas mais que outras, na vida de São Luís. Entre elas, é de capital importância e a obra charneira, O Amor da Sabedoria Eterna. Trata-se de uma obra que tem como argumento exatamente Jesus Cristo, antes da encarnação, no seio da Trindade, durante a encarnação, os anos que viveu na Terra, e Jesus Cristo, neste momento, elevado ao céu. Trata-se, portanto, de uma obra em que ele apresenta todo o mistério de Cristo e que tem como um título um pouco original:
sabedoria eterna. Para esta obra, São Luís vai buscar inspiração, sobretudo, à coleção dos livros da sabedoria do Antigo Testamento. Aqueles 5 livros, e sobretudo entre eles o livro que tem exatamente como nome o livro da sabedoria, onde ele olha e passa então a ver a pessoa de Cristo exatamente como a sabedoria. Aquele que desde sempre estava no seio da Trindade, colabora com o Pai na obra da criação, a um determinado momento se faz homem e com a sua sabedoria foi conduzido na humanidade, mas, como ele escreve ainda no número 69, 70, 71 desta obra, O Amor da Sabedoria Eterna, ele quis ficar connosco. Continua a operar a redenção, ficando hoje connosco na Sagrada Eucaristia. E convido os estimados irmãos a ler essas passagens que são realmente de uma beleza enorme, a partir do número 69 do Amor da Sabedoria Eterna, onde São Luís nos apresenta esta ternura, esta doçura de um Jesus que quis ficar connosco nesse santo sacramento da Eucaristia. Pois bem, esta obra, escrita provavelmente entre o ano 1703 e 1704, quando São Luís se encontrava em Paris, é a obra charneira onde ele apresenta tudo quanto pensa acerca da vida cristã. Sendo que os escritos que vêm a seguir, e sobretudo o Tratado da Verdadeira Devoção, vêm a explicitar unicamente esta sua espiritualidade. E é então a partir do capítulo 16 da obra Tratado da Verdadeira Devoção que São Luís vai falar dos meios para adquirir Jesus, a sabedoria encarnada. Tendo conhecido, é preciso adquiri-lo. E um dos meios é exatamente a Santíssima Virgem. Daí que ele vai escrever mais 2 obras, sobretudo 2, que têm por finalidade dar-nos a conhecer porquê é necessária Maria para alcançarmos a verdadeira sabedoria, para alcançarmos Jesus Cristo. Pois bem, esta é a obra, então, de capital importância, O Amor da Sabedoria Eterna. Depois, além dessa, tem o tratado, que não se compreende sem ter presente, então, o capítulo 16 do Amor da Sabedoria Eterna, mas na mesma linha ele vai escrever outras obras. Vai escrever O Segredo de Maria. Trata-se de uma pequena obra. Alguns consideram que terá sido um pequeno escrito que ele escreveu a alguém, a uma pessoa concreta, possivelmente uma religiosa do convento das Sacramentinas, ou a uma das 3 senhoras que ele deixou à frente de uma capela em Nantes, a dirigir uma capela depois de uma missão que ele aí tinha pregado. Trata-se então do Segredo de Maria. Alguns consideram que se trata de um resumo, uma espécie de resumo do Tratado da Verdadeira Devoção. Apresenta a mesma espiritualidade, claro, e aí usa muito uma palavra que é a palavra escravidão. Trata-se então de difundir, através daquele escrito, a santa escravidão. Ora, esta palavra escravidão torna um bocadinho difícil, em alguns meios atuais, a compreensão de São Luís Maria Grignion de Montfort. Mas, no fundo, ele não inventou esta palavra. Já no século XVI, em Espanha, tinha sido fundada a Associação da Santa Escravidão do Nome de Maria. Era uma espiritualidade
em voga, que a partir de Espanha, sobretudo século XVI, XVII, se foi difundindo pela Alemanha, Luxemburgo, pela Polónia, Itália e também em França. E São Luís Maria Grignon de Montfort, tendo sido ensinado e educado na Escola Francesa de Espiritualidade, em Paris, por influência de Ollier, Boudon, Beryl, aprendeu esta vida espiritual que consiste na santa escravidão. Não se trata de uma palavra fácil de compreender nos nossos dias, como dizia, mas é uma palavra também usada já anteriormente por Santo Inácio de Loyola, quando Santo Inácio, já no século XVI, contemplando a Natividade, Maria, Jesus e José, diante do menino, ele exclama ser um indigno escravo. Ora, o que vai São Luís Maria Grignon de Montfort explicitar no Segredo de Maria é exatamente esta forma de viver a escravidão. A escravidão a Jesus, a escravidão a Jesus por meio de Maria, sendo escravo de Maria para ser escravo de Jesus. Se a autoridade de Santo Inácio de Loyola falava do indigno escravo, São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que precisamos de ser escravos para crescermos espiritualmente nesta intimidade com a Santíssima Trindade. E aí é colocado então este mistério de Maria, uma vez que é através dela que nós chegamos mais diretamente e pelo caminho mais curto e seguro ao seu divino Filho, Jesus Cristo. Então, nesta obra, o Segredo de Maria, este pequeno opúsculo, digamos assim, ele vai explicitando como podemos ser escravos, depois de ter apresentado na primeira parte os motivos pelos quais devemos encontrar Maria. Pelos quais devemos encontrar Maria para sermos verdadeiramente escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta obra, ele vai então apresentar o que depois dirá, de modo mais claro, na outra, mas para os irmãos, irmãs que queiram fazer uma primeira abordagem ou conhecer de modo resumido um pouco toda a espiritualidade monfortina, esta é uma obra de capital importância e que recomendo a quem o desejar. É uma obra que, como dizia, nos encaminha para o conhecimento ou para a vivência da santa escravidão. E ele começa a obra de um modo muito simples. São Luís Maria Grignon de Montfort, logo no número 3, começa com a expressão cristão ou alma resgatada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua vocação é que seja santo, já nesta terra, e alcances a comunhão com Deus na eternidade. Esta é a tua vocação, a santidade. Portanto, continua ele, trata-se de encontrar os meios para lá chegares, para chegares à santidade. E continua, os meios, claro, estão escritos e explicitados no Evangelho. Trata-se de uma vida de oração, trata-se de seguir os preceitos do Evangelho, mas, diz ele, há um meio precioso e seguro, que é o conhecimento e uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, logo a partir do número 6 do Segredo de Maria, vamos encontrar
esta figura que vai acompanhar toda a obra, que é Maria como meio indispensável, seguro e o mais rápido para chegar então ao conhecimento de Jesus Cristo. Tendo encontrado esse meio, que é Maria, conhecendo-a, ele convida então a que nos consagremos a ela, para melhor nos consagrarmos ao seu divino Filho, Jesus Cristo. Bem, esta obra, que é, diria, a segunda, em termos de importância ou de relevo, na vida de São Luís Maria Grignão de Montfort, é acompanhada ainda de uma terceira obra sobre a figura de Maria, que é o Segredo Admirável do Santo Rosário. Como veem, mais uma obra com o nome Segredo. Quando habitualmente, nos dias de hoje, falamos de segredo, falamos de algo misterioso e tem o seu quê de verdade. Era um género literário usado, uma expressão e género literário usado no tempo de São Luís Maria Grignão de Montfort, mas que tem esta dimensão de dar a conhecer algo que é de capital importância. Segredo associado, quase diria, à palavra importância de um tema. Então, no caso, falando do Segredo Admirável do Santo Rosário, ele pretende revelar-nos algo que ele considera precioso, que é a devoção ao Rosário. Pois bem, trata-se de uma obra que é, segundo os estudiosos, a menos pessoal de São Luís Maria Grignão de Montfort, pois trata-se de usar uma obra mais antiga, que tinha sido reeditada algumas décadas antes, em França, e que se chamava exatamente o Roseiral Místico. São Luís Maria Grignão de Montfort vai pegar nessa obra de Antonin para apresentar, numa outra perspectiva, a mesma devoção. Uma obra que tenho um bocadinho de dificuldade a ler, sobretudo porque tem muitas legendas pelo meio. Muitas lendas, quero dizer. Muitas lendas e algumas aparições e revelações de cariz mais privado, não de todo documentadas. Mas, ao usá-las, São Luís Maria Grignão de Montfort, há 300 anos, está a seguir uma corrente espiritual e está a usar tudo isso com uma finalidade: dar-nos a conhecer a importância da oração, da recitação do Rosário. Em toda a obra, não deixa naturalmente de apontar o grande impulsionador da obra do Rosário, ele próprio, São Luís Maria Grignão de Montfort, era um terciário da Ordem de São Domingos, muitos referimentos, portanto, a São Domingos, muitos referimentos a Alain de la Roche e a outros autores, para nos fazer conhecer e amar os mistérios da vida de Jesus Cristo, que somos chamados a meditar em comunhão com Maria. Além de todas as expressões e contos que ele vai apresentando, argumentando a necessidade desta oração, é fundamental ler e conhecer o que São Luís Maria Grignão de Montfort fala acerca da oração do Rosário, dizendo que se trata de uma oração vocal e mental. Uma oração mental, pois consiste sobretudo na meditação. Uma oração vocal, porque consiste na repetição de formulários de uma oração, de orações profundamente bíblicas. A oração bíblica que Jesus Cristo nos ensinou
E então ele vai apresentar realmente uma grande riqueza, com grande riqueza e relevo, essa oração do Pai Nosso, dizendo que quem não a rezar dá provas de um grande desamor a Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou. A mesma coisa relativamente à saudação angélica, dizendo ele: se o seu dirigiu a expressão a Maria, salve, ave, ou cheia de graça, quem somos nós para não repetir essa mesma expressão? Oração vocal que consiste ainda, diz São Luís Maria Grignion de Montfort, claro, no louvor à Santíssima Trindade, na recitação do Credo, onde expressamos a nossa pertença a uma igreja, e então ele convida sempre, como era habitual, à recitação do Rosário, começando por aí, por colocar-nos em comunhão com a igreja, professando o Credo, as verdades fundamentais da fé. Nesta mesma obra, ele vai então dizer: todas as orações são importantes, mas há umas mais que outras, e não podemos prescindir desta oração de cariz profundamente bíblico, enquanto que outras orações, diz ele, são rebuscadas aqui e ali, à direita e à esquerda. Esta oração tem a sua origem nessa grande torrente da graça que é a Sagrada Escritura. Pois, ao recitar esta oração, estamos a recitar as palavras que o mesmo Seu nos ensinou, isto é, saudação angélica e a oração do Pai Nosso. Passando à oração mental, São Luís Maria Grignion de Montfort vai usar uma imagem interessante para nos falar da necessidade desta oração, isto é, da necessidade de meditar os mistérios do Rosário. E então ele vai falar, usando uma expressão que ele já tinha colhido, vai usar uma imagem muito ilustrativa, dizendo: a nossa alma é como uma tela em branco. A nossa missão consiste em pintar essa tela. E o que é que devemos pintar na nossa alma? A figura de Jesus Cristo, naturalmente, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então continua ele: tal como um pintor que queira reproduzir um original deve continuamente fixar-se no original, assim nós devemos continuamente fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, para o irmos aprendendo e o pintarmos em nós. Continua: nós devemos então usar os pincéis, certo, sempre com os olhos postos em Cristo. Daí a questão da meditação necessária enquanto recitamos esta oração. A meditação dos 15 mistérios do Rosário, como São Luís Maria Grignion conheceu, apresenta-nos verdades fundamentais da vida de Cristo, da vida de Maria e da nossa salvação, sobre as quais então vamos meditando. Então, nesta tela, que é a nossa alma, vamos pintando Jesus Cristo na medida em que o contemplarmos. Daí a importância o cunho bíblico desta oração. Mais do que recitar o Rosário simplesmente então para recitar uma oração vocal, que já tem o seu valor, é importante que vamos meditando, diz-nos São Luís, naquilo que vamos dizendo, e isso fazemos-lo pegando então nas palavras da Sagrada Escritura, nos principais mistérios. Falando da importância do Rosário, concluímos este programa. Continuaremos sobre o mesmo assunto num próximo programa e hoje despedimos então de todos os irmãos com a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo.